Oi, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio do nosso Conquistar. Isso mesmo, nosso Conquistar, que vai te ajudar a conquistar uma vaga na universidade. Como vocês já me conhecem, eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante de língua portuguesa aqui do nosso Centro de Mídias de Educação do estado do Amazonas. Olha só, você vai postar alguma coisa aí do nosso projeto? Não esquece de nos marcar lá nas nossas redes sociais, nas redes sociais do CEMEAN, @Centro de Mídias _AM, hashtag Projeto Conquistar Seducan, ok? Vamos ver o que teremos nesse episódio. Aulão, nosso aulão de língua portuguesa, né? No episódio 6. O nosso título, Eu Sou de 45, mas eu sou moderno. E como detalhamento, terceira geração do modernismo, características e principais escritores. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre o modernismo, né, suas características e seus escritores. Vem comigo! Então, gente, para início de conversa, eu trouxe um quiz para vocês. Olhem aí. Algo bem simples, mas para a gente começar a falar sobre essa terceira geração modernista, ok? Então, são características da terceira geração modernista. Letra A, regionalismo universal, temática social urbana. Letra B, cientificismo e materialismo. Letra C, musicalidade e a presença de figuras de linguagem. Ou letra D, determinismo e zoomorfização. E aí, qual dessas alternativas, né, traz características da terceira geração modernista? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e daqui a pouquinho a gente volta. E aí, pessoal, fácil demais esse quiz, né? Se você prestou atenção até aqui, aí nos nossos episódios, você com certeza acertou, né? E você acertou porque a alternativa correta é a letra A, regionalismo universal, temática social e urbana. Então, essas são características da terceira geração modernista, certo? A alternativa A traz características dessa terceira geração modernista. É só a gente lembrar aí das obras que nós vimos até aqui, como Grande Sertão Veredas e Morte e Vida Severina, que trazem temáticas regionalistas e temáticas sociais. Então, se vocês observaram bem aí essas características, né, regionalísticas e temáticas sociais, elas vão aparecer em quase todas as obras do modernismo, né? Ela é bem presente, essas temáticas urbanas, temáticas sociais, temáticas regionalistas, elas vão se fazer presentes nas nossas obras modernistas. Então, por isso, a alternativa correta aí do nosso quiz é a letra A, ok? As demais alternativas, elas vão trazer características de outros períodos literários, como realismo, simbolismo e naturalismo. Vamos só voltar à questão para a gente dar uma olhadinha em cada uma delas. Olha só, nós já sabemos que a alternativa correta, então, foi a letra A, né? O regionalismo universal, temática social urbana. Então, todas, né, ou quase todas as obras modernistas, elas vão trazer essa características, né? O regionalismo universal, essa temática social. Lembram lá de Morte e Vida Severina, né? Que fala da questão da seca, né? O próprio Grande Sertão Veredas também traz questões ali voltadas para o personagem, né? De confusões mentais do personagem. Então, que vai retratar ali, né, a relação entre dois homens, uma relação afetiva entre dois homens, então traz questões aí da temática social e da nossa vida urbana também, certo? As outras questões, as outras alternativas, a letra B, cientificismo e materialismo, nós estamos falando do período literário realismo, tá? Realismo.
Musicalidade e a presença de figuras de linguagem, né, são características aí da alternativa C, vão estar presentes no nosso simbolismo, né? Então, quem já estudou o simbolismo sabe do que eu estou falando, tá bom? O simbolismo. A letra D traz o determinismo e zoomorfização como características aí. São características do naturalismo. Ok? Então vejam só, né, para que não reste dúvidas de que a alternativa correta realmente é a letra A. Nós estamos focados aqui em estudar a terceira geração modernista, né, as características regionalismo universal, temática social urbana. Mas olha só quantas outras características de períodos literários diferentes nós trouxemos e vocês aprenderam somente com esse quiz, né? Do realismo, que vai trazer o cientificismo e o materialismo, o simbolismo, que trata da musicalidade, a presença de figuras de linguagem, e por último, o naturalismo, que tem aí como características o determinismo e a zoomorfização. Certo, pessoal? Então, já que nós vimos essas características, né, vimos aí características da terceira geração modernista, isso foi só para introduzir o conteúdo que nós vamos começar agora. Pessoal, então olha só, para a gente começar aí, né, a nossa conversa sobre a terceira geração do modernismo, geração de 45, ou também chamada de pós-modernismo, né, por ser uma literatura contemporânea e estar conosco até os dias atuais, nós vamos assistir um material sobre dois importantes momentos históricos daquela ocasião. Olha só. Para falar da Revolução Cubana, é necessário a gente voltar um pouco na história. Cuba ficou independente politicamente da Espanha em 1898, porém ficou dependente dos Estados Unidos economicamente. Os Estados Unidos tinham uma interferência muito grande aí em Cuba. E de 1952 a 1959, Cuba foi governada por um ditador chamado Fulgêncio Batista, que era muito autoritário, perseguia os opositores, perseguia a imprensa e etc. E aí, né, os cubanos, liderados por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, se organizaram aí na chamada Sierra Maestra, marcharam contra o exército de Fulgêncio Batista, derrubaram o governo e implantaram um governo nacionalista, que a princípio não tinha intenção de ser comunista. Porém, quando os Estados Unidos rompe relações com Cuba, ela se alia à União Soviética, que nós estamos vivendo aí no período da Guerra Fria, certo? O contexto histórico da terceira fase do modernismo compreende de 1945 até 1970. Este período, na questão política no Brasil, compreende ao fim da Era Vargas e início ali dos governos populistas, né? Terminando também com o período militar aqui no nosso território. Então, quando Getúlio Vargas ele sai do poder depois de um golpe coordenado pela UDN e militares, quem assume o governo é Dutra, que vai dar início ali a políticas populistas, em que o chefe político neste momento vai ter uma característica de ser carismático, de ser o salvador da pátria, o herói da nação, e sempre vai estar próximo à população, em que ele vai ser ali aquela pessoa que vai estar sempre preocupada com a política social voltada para a massa do Brasil, né? Então, quando termina esse período aí do Dutra, Vargas volta ao poder novamente, né? Até porque ele era um líder muito carismático. Então, esse é o contexto aí da terceira fase do modernismo. Nós vimos aí dois momentos históricos, né, em que, no mesmo período em que acontecia o modernismo. Por que é importante nós entendermos, né, o momento histórico que acontecia no Brasil? Literatura, história e arte sempre vão andar juntos, né, porque eles vão absorver essas características aí. Então, dentro do modernismo, lembram lá das nossas críticas sociais, da crítica urbana, né? Realidade urbana, nós vamos ter a história presente na literatura. Então, nós tínhamos aí a Revolução Cubana e o fim da Era Vargas, né, no mesmo período em que acontecia ali
o modernismo na terceira geração, né? De 45 a 60 ou até 70, né? Muitos dizem aí que foi até 70, certo? Nós vamos ver agora, então, né, o que foi essa terceira geração modernista. Acompanhem comigo. Olha só, nós temos aqui, né, de forma geral, nosso mapa mental para entender um pouquinho do que acontecia na época, o que a gente tinha, né, de contexto histórico, quais foram as principais características que vão aparecer, mas nós vamos ver aqui detalhadamente cada tópico desse, ok? Então vamos lá. Primeiramente, nós temos aí, né, o modernismo de uma forma geral, de 1922 a 1960, ok? Mas a terceira geração, ela vai compreender aí de 1945 a 1960, ok? Essa é a fase da terceira geração modernista. Então, chamada também de geração de 45, né, terceira geração, ou pós-modernismo, tá bom? Como se fosse depois de um modernismo, e também neoparnasianismo, também é conhecida como o neoparnasianismo, ok? De 1945 a 1960, esse é o período, né, que muitos autores trazem, mas outros também discordam, tá, com a data do fim do modernismo, alegando que esse movimento nunca acabou, tá bom? E alguns vão dizer que foi em 1970 e outros vão dizer que até hoje dura o modernismo, né? Temos modernismo ainda, por isso é chamado de pós-modernismo, ok? Para nós entendermos, né, como iniciou aí esse período literário, nós temos um marco inicial, né? Que marco foi esse, professor? Foi a publicação dessa obra, O Engenheiro, em 1945, de autoria de Haroldo de Campos. Então, o material, né, a obra que vai marcar o início da geração de 45 é a publicação de O Engenheiro, de Haroldo de Campos. Certo? Então, esse marco inicial foi dentro do século XX. E o que acontecia, professor, no século XX, né, no momento em que vai surgir aí o modernismo? Nós vamos ter o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Nós vamos ter o fim da Era Vargas, né, que foi o que nós vimos agora nos vídeos. Nós vamos ter a Guerra Fria, também de 47 a 1989. A República Populista, de 1945 a 1964. E o regime militar, de 1964 a 1985, tá bom? E aí, já pegando o ganchinho, nós vamos ter o ato institucional 5, né, que foi em 1969, que nós tivemos uma onda de censura, prisões e exílios. Então, percebam que tudo isso que nós estamos vendo aqui, né, historicamente, vai influenciar dentro das produções, né, da terceira geração, da geração de 45 do modernismo. Continuando, né, nós vamos ver características dessa geração de 45, dessa geração da terceira geração. Lembram lá do título da nossa aula, né? Eu sou de 45, que é a geração, mas eu sou moderno, ou seja, não é tão antigo, nós sempre estamos vivenciando o modernismo, né? Nós continuamos vivenciando esse modernismo ou pós-modernismo. Então, as características da geração de 45, nós tínhamos artistas preocupados em buscar uma nova expressão literária por meio de experimentação, inovações estéticas, temáticas, linguísticas. Nós temos também aí, né, sem propor uma ruptura com as conquistas da primeira e segunda fase do modernismo, mas também sem defender as propostas desse grupo. Nós vamos ter a maturidade literária, uma ficção experimental e um realismo fantástico, né, onde se mistura ali realidade, fantasia, sonhos, vão ser características também da geração de 45. Nós temos uma retomada ao regionalismo, né? Vamos ter também o espaço urbano, que também vai ser objetivo de enfoque, né? Vamos ter
esse espaço urbano presente nas nossas obras do modernismo da geração de 45 e uma pesquisa em torno da própria linguagem literária, né? Vamos ter também algo mais específico aí dentro dessa linguagem literária, ok? São características, então, da geração de 45. Na poesia, né, dentro dessa geração de 45, nós vamos ter a poesia é a arte da palavra. Esse é o tema, tá bom? Então, a alteração do ponto de vida da segunda geração, tá? E o desejo de renovar a forma poética, tá? Nós vamos ter esse desejo de renovar a forma poética, a preocupação com a métrica e a versificação, algo que nós não tínhamos antes, tá? Renovação dessa poética e uma preocupação melhor com a métrica e a versificação. Continuando, né, ainda nossas características da geração de 45, nós vimos ali a poesia, né, o que a poesia trazia, e nós vamos ver agora a prosa. Nós vamos ter essa parte da prosa também dentro da geração de 45, tá? Então, na prosa, nós temos a retomada e o aprofundamento, né, da sondagem psicológica que já estava sendo desenvolvida. Nós vamos ver isso aqui bastante na obra de Clarice Lispector, que nós vamos já falar, tá bom? Dentro da prosa, nós vamos ter a prosa urbana, a prosa intimista e a prosa regionalista. Essa subdivisão dentro da prosa da geração de 45. Então, a prosa urbana ela vai se passar aí nos espaços urbanos, né, como a principal autora, né, que vai tratar dessa prosa urbana. Nós vamos ter a Lígia Fagundes Telles, né? Quem nunca ouviu falar de Lígia Fagundes Telles e das suas obras? Dentro da prosa intimista, nós vamos ter aí a exploração de temas de ordem do psicológico, e Clarice Lispector tem, né, uma obra incrível sobre essa questão da ordem do psicológico, né, de trazer essa questão psicológica, que é a Hora da Estrela, né, de Clarice Lispector. E, por último, a prosa regionalista, que pensa na vida no campo. E aí nós vimos ali, né, o Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, que vai tratar também dessa prosa regionalista, ok? E aí os principais autores, nós vamos, né, da geração de 45 dentro da prosa, nós vamos ter Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, João Guimarães Rosa e João Cabral de Melo Neto. Ok? Esses, então, são os principais autores da prosa modernista. Depois, né, de nós vermos esses autores, vermos as características da poesia e da prosa, nós vamos ter aí uma outra forma de poesia que vai surgindo aí dentro dessa geração de 45, que é o concretismo, ou poesia concreta, certo? Vamos ver, então, detalhadamente o nosso mapa mental aqui formulado. Então, como característica do concretismo ou da poesia concreta, nós vamos ter aí os autores mostrando-se empenhados em experiências que levassem avante o espírito dos modernistas da semana de 22, tá? Eles querem continuar aí, né, com essas experiências e realmente dar continuidade ao que pregava a semana de 22, né, a Semana de Arte Moderna, ok? Nós vamos ver aqui também, gente, alguns aspectos históricos, né, que marcaram o surgimento dessa poesia concreta também, tá? É o movimento de vanguarda tardio que surgiu no Brasil em meio à euforia desenvolvimentista da década de 1950. Vamos ter também procedimentos influenciados pelo espírito revolucionário das vanguardas, como o futurismo e o cubismo, né, que aí foram vanguardas ali dentro dos momentos artísticos que aconteciam também, né, nesse período de 45. Nós temos também aqui o concretismo ele vai surgir com a publicação da revista Noigandres, né, em 1952, editada por Décio Pignatari, Augusto de Campos e Haroldo de Campos, certo?
Continuando, nós vamos ter aqui no concretismo como marco inicial a Exposição Nacional de Arte Concreta, né, que aconteceu em São Paulo em 1956 e no Rio de Janeiro em 1957, ok? Dentro do concretismo, nós temos a construção de poemas-objetos, como esse exemplo que nós estamos vendo aqui, né? Do luxo, né? São várias palavrinhas, né? Escritas luxo, que formam aí o termo lixo. O concretismo, ele nós vamos ter também o manifesto Plano Piloto para a Poesia Concreta em 1958. Tá? Então, palavras devem ocupar o espaço da página, palavras devem estabelecer uma relação direta com elementos geométricos, gráficos e visuais, é o que nós estamos vendo aqui no nosso exemplo, ok? E aí os principais autores, né, dessa poesia vão ser Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Pignatari. Mais um pouquinho aqui em cima, né, essa construção de poemas-objetos está relacionado com o trabalho que deixa de ter qualquer relação subjetiva ou psicológica com seu autor, propõe o fim do eu lírico, tá? O poema deve falar por si, como mais uma vez esse exemplo que nós estamos vendo aqui, apresentando-se ao leitor como um objeto autônomo, disposição não linear dos vocábulos na página sem verso e a utilização de efeitos visuais e sonoros. Certo, pessoal? Então, essas são características do nosso concretismo ou poesia concreta, ok? Então, vocês viram aí de uma forma geral o que foi a terceira geração modernista ou geração de 45, ou ainda, né, um pós-modernismo, como muitos autores chamam, certo? Nós vamos agora, então, para fixar melhor o conteúdo que nós vimos, vamos trabalhar um quiz, né, o nosso quiz de número 2. Acompanhem comigo. São autores da terceira geração modernista. Essa aí tá fácil, hein? Vamos lá. Letra A. José de Alencar, Álvares de Azevedo e Bernardo Guimarães. B. Machado de Assis, Raul Pompeia e Aloísio de Azevedo. C. Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Lígia Fagundes Telles. Ou D. Lima Barreto, Euclides da Cunha e Monteiro Lobato. Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem e daqui a pouquinho a gente volta. E aí, pessoal? Tiraram de letra, né? Porque essa daí estava muito fácil. Olha só. A alternativa correta é a letra C. Clarice Lispector, Guimarães Rosa e Lígia Fagundes Telles. Se você prestou atenção aqui no nosso episódio, você acertou. A questão certa, né? A alternativa certa é a letra C desse nosso segundo quiz, ok? Então, olha só, gente. Os três autores que foram citados, né, são da terceira geração do modernismo, tá? Os demais, eles são aí autores de outros períodos literários. Na alternativa A, José de Alencar, Álvares de Azevedo e Bernardo Guimarães são autores do romantismo, tá? Do período aí literário romantismo. Machado de Assis, Raul Pompeia e Aloísio de Azevedo fizeram parte do realismo, né? Trataram aí de obras, escreveram obras dentro deste período literário do realismo. E por último, Lima Barreto, Euclides da Cunha e Monteiro Lobato fizeram partes né, do pré-modernismo, do período que antecedeu aí a segunda fase, né, do modernismo e não fizeram parte do pós-modernismo da geração de 45, tá? A geração de 45, nesse nosso quiz,
foi representado aí por Clarice Lispector, Guimarães Rosa e Lígia Fagundes Telles, tá? Foram expoentes aí dessa geração de 45 e que realmente ficaram marcados com obras inesquecíveis, né, desse nosso período literário do modernismo, ok, pessoal? Então, para nós complementarmos aí nossos estudos em literatura brasileira, né, dentro desses períodos literários que nós já vimos e continuamos estudando, eu quero apresentar para vocês um cronograma de estudos, né, que vai ajudar vocês a continuar, né, conhecendo mais ainda, se aprofundando mais ainda nos nossos estudos de literatura. Muito bem, então, queridos alunos, então, para a gente dar sequência a os nossos estudos sobre literatura, nós sugerimos pesquisas sobre tendências da poesia brasileira contemporânea de 1960 à atualidade. Lembram lá que eu falei para vocês que muitos autores consideram, né, que o pós-modernismo ou terceira geração ele não termina em 1960, né, ou vai até 1970, e outros autores até dizem que que esse pós-modernismo vai até a nossa atual geração, certo? Mas são estudos bem interessantes que vocês precisam refletir, né, sobre esses outros temas dentro desse pós-modernismo. O concretismo, nós vimos rapidamente aqui no nosso episódio. Se aprofundem no concretismo, vejam do que trata, né, realmente aí dessa poesia concreta. Outro tópico é a poesia social. Nós temos uma poesia social, né, tratada aí na nossa atualidade, né, na literatura da poesia brasileira contemporânea. Então, procurem saber do que se trata a poesia social. O tropicalismo, que foi um movimento fantástico, né? E aí vocês vão ver características históricas desse tropicalismo, artística e literária também. E por último, a poesia marginal dos anos 70, que também é um tópico a ser explorado e que vocês precisam conhecer aí, vocês que estão estudando literatura, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado até esse momento. Nós vamos agora para as nossas considerações finais. Chegamos ao fim do nosso episódio. Eu já estou com saudade de vocês, né? De você, aluno do ensino médio, que eu tenho certeza que vai conquistar a tão sonhada vaga na universidade, ok? Obrigado por ter ficado comigo até esse momento, mas nós temos agora o nosso momento especial, né? O nosso registro da selfie. Então já pega teu celular e vem fazer essa selfie comigo. Positividade para você alcançar a sua vaga na universidade, para você conquistar essa vaga na universidade. Então, para não ficar com tanta saudade aí do professor, nos marque lá nas nossas redes sociais, né, o seu registro aí comigo ou qualquer outra atividade do nosso projeto Conquistar, nas redes sociais do CEMEAN, @Centro de Mídias _AM, hashtag Projeto Conquistar Seducam. Certo, pessoal? Nós vamos ficando por aqui, já com muita saudade, e nós voltamos numa próxima oportunidade. Tchau, tchau, até lá!